a todos que nos seguem aqui na Curadoria Ilst. Eu sou Daniel Fuentes e estamos aqui para um Quarentena na Casa do Sol com Olga Bilenk, aqui do meu lado esquerdo, e Tainá Miller, queridíssima convidada do dia, que está logo aqui, também ao lado, aqui embaixo. Tudo bem, Tainá? Tudo bom, que saudade de vocês. Que maravilha ter você aqui. Escuta, antes da gente começar, eu preciso perguntar para quem está nos assistindo que, por favor, diga se o som está bom. Mas acho que sim, porque eu fico fazendo essa pergunta, mas ele está sempre bom depois que a gente aprendeu a fazer ele funcionar. Queria agradecer a todos que nos assistem, pedir para que as pessoas curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem, comentem, etc. Isso é super importante para o Instituto Hilda Ilst seguir crescendo, seguir ganhando espaço nas redes. E é isso, a ideia hoje é, já passo a bola para a Olga, fazer esse quarentena, esse bate-papo aqui ao vivo. É isso? Olga, a bola está com você. Oi, gente, boa noite a todos. Feliz de poder estar aqui ainda. A gente não sabe nunca por quanto tempo, mas que bom, né? Pelo nosso hoje à noite e por essa live. E que lindo poder receber essa queridíssima do coração, a Tainá Miller. Maravilhosa, Tainá. Saudade de você. Muita saudade. Eu estou olhando aí a casa e essas paredes rosa, não sei se é rosa que chama, né? Pêssego. É rosa, é. Rosa, né? Não, é rosa, pêssego é outra coisa. Não, é outra coisa, né? Ela é um rosa antigo, né? Que fala. E me dá uma saudade daí, me dá uma saudade de tomar aquelas noites de vinho e conversas nessa casa maravilhosa que a Hilda fez. Que você tão bem representa hoje, né? Casa própria para os amigos, eu sempre falo isso. Lembra aquela primeira noite que você veio, que eu e Najara preparamos uma mesa linda? Sim. E bebemos, sim. E foi maravilhoso, nossa, inesquecível. Foi maravilhoso. E foram algumas vezes, né, Olga, nossos encontros aí, sempre... Foram várias, inesquecíveis. Mas eu me lembro muito dessa primeira noite, da mesa, da toalha de renda, dos... Querida Tainá. Bom a gente se encontrar, muito contente. Muito bom. Tainá, deixa eu te perguntar uma coisa, Tainá maravilhosa, Tainá Miller. Eu queria lembrar, quando a gente conversou, você me contou como que foi a tua aproximação com a Hilda Ilst e como isso foi transformador. Você era super nova, me lembro que você falou 16 anos. Eu tinha 17, eu acho, 16, 17 anos. Engraçado, eu até postei esses dias, eu achei uma revista minha, assim, que saiu minha primeira reportagem sobre mim, que eu era repórter da MTV do Rio Grande do Sul. E aí pedia dicas, dica de bar, dica não sei o quê, dica literária. E minha dica de literária era a Hilda, aos 19 anos. Maravilhoso. Aí eu até mandei para vocês, né? Olha desde quando Hilda tá na minha vida. Eu conheci a Hilda na faculdade, na verdade, uma amiga minha, a Camila Dalben, que é minha amigona, ontem mesmo a gente falou por aqui, assim, nessa vida virtual de hoje em dia. E ela veio com um livro, com o Contos de Escárnio. E ela falou, olha essa autora, que maravilhosa. Na época, a Hilda ainda não tinha sido publicada pela Editora Globo, então, assim, era raríssimo conseguir um livro da Hilda. E eu li, e eu fiquei, assim, me bateu num lugar muito, eu diria, muito ancestral até, sabe? É como se eu tivesse me encontrando na cabeça daquela mulher, assim, sabe? Tipo, a ousadia dela, tudo que eu queria ser um dia na vida, ela, sei lá, ela escreveu ali, sabe? O jeito dela escrever, principalmente, foi o que mais me chamou a atenção. E dali eu me apaixonei, eu queria ler mais, e aí começou a virar um escambo na faculdade. Quem tem um livro da Hilda? Quem tem um livro da Hilda e tal? E ali, dali, o segundo que eu li foi o Fluxo Floema, aí eu comecei a ler vários livros, assim, aí depois eu fiquei muito feliz quando lançou, né? Quando vocês agilizaram aí esse lançamento pela Editora Globo, o Dani acho que participou disso também. Não eu peguei menos. Na verdade, a Globo, a Hilda fechou em vida ainda, né? É verdade. Pegou o finalzinho da vida dela, eu acho que agora não vou lembrar milimetricamente, mas eu acho que ela assinou em
2001, 2002, qualquer coisa assim. Então ela pegou o comecinho da história. Sim. Foi, 2001. Foi o Zé Mora Fuentes que fez a aproximação. Ele tinha oferecido, na época, a Hilda Hilst para todas as editoras do mercado. Ninguém queria, só a Globo. Só a Globo. Aí foi feito esse contrato maravilhoso e foi quando a Hilda começou assim, a ter uma abertura, né? A ser muito mais lida, porque ela era muito distribuída. Oi? Uma visibilidade, isso foi muito importante para a visibilidade dela. E uma coisa que estava em todas as livrarias, então fácil de você comprar, né? Sim. Uma coisa que eu nunca entendi é por que a Hilda não era lida, né? Depois eu fui entender, conhecendo a história dela, né? Do Massaono, aquela coisa que escondia os livros debaixo da cama, que tinha um problema de distribuição mais do que de interesse. Uma vez o Mora Fuentes respondeu numa entrevista isso, que ela só não era lida porque ela não era distribuída, porque famosa a Hilda sempre foi, desde os anos 60. Você sabe que essa história que a Hilda falou 1000 vezes, né? Do Massal, que ele amava tanto os livros que ele deixava os livros embaixo da cama e tal. Parece uma anedota, mas é verdade. Eu tenho essa memória fotográfica. Eu era pequeno, eu morava no mesmo lugar que eu estou morando hoje, que é na Alameda Tietê, esquina com a Consolação, perto, aqui em São Paulo, né? Perto, 2 quadras, da onde era a casa e a editora do Massal, né? Que é na Consolação mais embaixo, assim, mais perto dos Estados Unidos, era, né? E eu, muitas vezes, fui buscar caixinhas de livro da Hilda, que, tipo, tinham ficado prontos, chegados à gráfica, essas coisas. E, literalmente, ele pegava de debaixo da cama e dava para mim. Mentira, era literal. Fotográfica, era literal. Ai, muito bom. Sabe que eu escrevi pro Zé, né? Para o Zé Mora Fuentes, aí nessa época... Eu queria que você contasse isso, porque eu não me lembro direito disso. Você escreveu, me conta essa história. Então, eu fui lendo, né? Fui conhecendo a obra da Hilda, me apaixonando cada vez mais. E fui enlouquecendo com a literatura dessa mulher. Eu falei, quem é essa mulher? Quero saber mais. Aí entrei na internet, acho que na época era internet de escada, né? Aquela coisa assim, meio carroça. Mas eu ficava vendo aquele site Angel Fire que tinha, né? Era Angel Fire, Dani? Que era o antigo site. O antigão, né? Ele existe ainda, acho que ele nunca foi apagado. Ele existe em algum lugar do passado da internet. Eu fiquei lendo tudo, vendo todas as fotos, aí vi aquele lado socialite dela, comecei a achar tudo muito louco, né? Como assim essa mulher que foi da alta sociedade escrevendo essa literatura e depois ela se isola nessa casa, vive uma vida monastérica, ela rompe com tudo. Quem é essa mulher? Eu comecei cada vez a me interessar mais. E aí surgiu a primeira ideia de fazer, de repente, uma peça sobre a Hilda. Foi a primeira ideia que eu tive, de repente, fazer uma peça sobre a vida dela, porque a literatura dela tá aí, já ninguém vai contar melhor do que a própria literatura, né? Então, por que não contar? Né? Tipo, eu fiquei pensando, adaptar a obra e tal, tem adaptações incríveis, assim, mas eu, particularmente, me interessei em contar o que as pessoas não sabiam sobre a vida dela. E aí eu tinha um e-mail lá, José Mora Fuentes, eu lembro que eu achei bonito esse nome, assim, nossa, José Mora Fuentes, que nome bonito. Mora Fuentes, lindo. Lindo nome. Aí escrevi para ele, assim, lá do alto dos meus 17, 18 anos, sei lá, oi, então, eu sou muito fã da Hilda. Pensei em adaptar uma peça da vida dela. E aí ele foi super gentil, super incrível comigo. Achei até que ele nem ia responder, porque sei lá, né? Pensei, deve ter uma alta demanda de e-mails. Mas ele respondeu, super querido. E ele falou assim, olha, tem nesse momento umas 2 ou 3 peças, assim, em andamento, dos direitos e tal. E aí eu, como era muito nova, eu pensei assim, já estão fazendo, né? Aí eu fiquei meio, deixei a história pra lá, assim, tipo... Deixei amadurecer mais na minha cabeça a ideia. Alguns anos depois é que veio a ideia do filme, da biografia dela. Eu pensei, por que não fazer um filme? E aí que eu encontrei vocês, pra gente realmente... Que daí a coisa foi ficando mais séria do que da época da peça. Eu acho uma coisa assim, muito interessante na tua pegada como atriz, e eu até gostaria de ouvir mais... sobre essa questão do personagem, né? Da Hilda como
mulher como história, como esse pioneirismo dela, né? Como que você imaginou esse personagem para você protagonizar? Sim. Olha, eu vou te falar que cada vez faz mais sentido a minha paixão por essa personagem, pela Hilda personagem, a minha vontade de fazer essa personagem, porque eu acho que hoje eu tenho mais embasamento até teórico para gostar dela. Antes era uma coisa mais intuitiva. Eu não entendia direito o que me fascinava tanto. E hoje eu sei, óbvio. Numa sociedade que fala o tempo inteiro de empoderamento feminino, existiu mulher mais poderosa que a Hilda Hilst. Assim, Ela não precisava nem falar, né? nossa, assim, para começar aí, né, o poder, e o poder que vem do intelecto, né? E ela tinha ainda, ela foi privilegiada com os dois, ela tinha a beleza e a inteligência, e né, o eruditismo que ela tinha, e o estilo de vida diferente, E a coragem, né? Porque ela coragem. toma decisões absurdamente corajosas ao longo da vida. É uma coisa... E lúcidas, né? A coragem e a lucidez são coisas impressionantes, né? Exato. E sem se preocupar com o que os outros vão pensar, né? Se for Totalmente. para a época, se você for ver hoje, se a Hilda tivesse hoje viva, jovem, escrevendo, ela já seria ousada. Ela ainda seria ousada. Eu concordo plenamente. Se ela estivesse fazendo sucesso hoje, ainda ela estaria à frente do seu tempo. À frente do tempo. Eu acho que a gente não chegou ainda no feminino da Hilda. Com certeza. Eu sou fã do feminismo, mas eu acho que o nosso feminismo um dia ainda vai caminhar para o feminismo que ela talvez até inconscientemente, eu acho que ela talvez nem se identificasse tanto com, né, com a nomenclatura feminista, mas eu acho que ela era uma feminista, sim, e talvez a gente esteja caminhando para o feminismo que ela viveu na vida dela, que é tipo realmente cagar, né, para todo mundo e viver a vida que quer viver. Claro, claro. A Hilda, ela se permitiu escolher e viver a vida que ela preferiu, que ela imaginou. Então, ela acreditou totalmente nas intuições, ela era muito por aí, né? A Hilda acreditou totalmente nela própria e deu totalmente certo. Tem uma coisa dela que eu gosto muito, que eu acho que é uma virtude muito única dela, que é o extremo bem-estar de ser ela mesma. Sabe? É o conforto de estar nela, na pele dela, conforto de ser quem ela é. Sabe? Isso mesmo. Mais do que conforto, alegria de ser ela. Ela dizia, eu nasci para a felicidade. Meu talento é a felicidade. Ela se tinha em alta conta. E tudo que ela inventava, ela achava genial. Genial. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Quem dera a gente ter essa autoestima, né? A gente vive. Exatamente. A mulherada tá toda assim, falando de autocuidado, né? Tipo, vamos melhorar nossa autoestima. E da onde surgiu essa mulher que nasceu na década de 30 e veio com toda essa autoestima e sem titubear? Sem titubear em nenhum momento, né? Eu conto sempre uma história que me impressionou muito. Poucos dias antes do último dia da vida da Hilda, ela, acho que foi num ano novo, ela estava na cama dela, péssima, porque ela estava péssima, estava num período muito... Ela estava muito desgastada. Ela pegou um espelho, se olhou e falou, Olga, para tudo que eu estou passando, eu estou ótima, fala a verdade. Então, essa era a Hilda Hilst. Ela, sim, para jogar toalha, ela não jogava, ela ficava deprimida, como todos nós. Mas ela tinha, assim, um inconsciente dela, era muito protetor dela mesma. E ela dizia, meu inconsciente. Ela pedia para o inconsciente dela sempre dar essa força para ela. Ela acreditava total no taco. E outra coisa que... Era uma mulher livre por natureza, né? Sim. Era uma força da natureza essa liberdade dela. Ela inventar uma história, vou sair de São Paulo, deve ter dado todas aquelas roupas do Denner para as amigas e vou escrever a minha obra. Eu acho incrível. A história da Hilda é muito corajosa, muito... E de uma fé extrema no próprio trabalho, né? Na própria
no próprio devir, assim, que era escrever, que era criar, que era contar histórias, né? Isso também foi uma outra coisa que me chamou muito a atenção nessa personagem, que além dessa autoestima de ela ter a alegria de ser quem ela era, ela também tinha uma fé extrema no trabalho dela. É uma coisa tão difícil, né, pra gente que trabalha com criatividade, com arte. Pô, é difícil, sei lá, às vezes eu fico me debatendo, às vezes, num papel, aí não gosto, sabe? Eu adoraria ter 100% do tempo essa fé, cara. Não, eu sou, né? Ela, tipo, ela totalmente tinha, não é que ela delirava, é porque realmente o trabalho dela era genial. E ela tinha consciência Ou de que ela era genial. acreditava no próprio delírio, né? Isso tornou o trabalho dela. Porque, na verdade, o fluxo é uma espécie de delírio, né? Isso é verdade. Eu acho que ela delirou à vontade, Hilda Ilse. Delirou à vontade. Agora, Tainá, você fala uma coisa que, na verdade, eu ouvi a primeira vez de você e eu achei uma puta sacada, assim. E tem a ver com isso, da onde veio essa mulher, né? É a personagem da mãe dela, né? Sim, a personagem da mãe tem de uma riqueza enorme, né? Aí já pensando na construção dos personagens no filme. A mãe é pouco falada, né? Se fala muito do Apolônio, do pai, porque a Hilda tinha uma relação meio edipiana até com ele, né? Ela achava ele lindo, escrevia, dedicou a obra dela para ele, mas na verdade a construção dessa mulher empoderada, eu acho que veio da mãe, que já era uma mulher empoderada lá no início do século, né? Do século passado. Você tem total razão, a tua percepção é corretíssima. O Apolônio, eu acho que foi o lado poeta, o lado escritor, e a mãe foi o lado mulher, a sedução. O lado terra, né? Literalmente. Agora, mesmo isso, na verdade, também uma construção da mãe, né? Porque esse lado poeta, essa paixão pelo pai, esse lado edipiano, etc, 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 tudo isso é muito verdade. A Paula até foi pro ar hoje também uma pílula poética no canal, em que ela conta um pouco dessa questão, dessa história do pai e tal. E, então isso é fortíssimo, é super presente na obra, na vida pessoal, nas entrevistas, em tudo. Agora, essa relação dela com o pai é uma relação construída, na verdade, pelo olhar da mãe, né? Porque a Hilda, de verdade, não conviveu com o pai, né? Ela teve 2 vezes na vida com o pai, né? Mas não conviveu com ele, ela não aprendeu a poesia, o fazer não poesia com o pai. Da vida dela, né? Ele não fez parte. Na verdade, ele era parte do delírio que a gente estava falando, né? É isso mesmo. Autoficção. E até na poesia da Hilda existe também a influência da mãe com a questão, assim, de uma coisa portuguesa, né? Uma sonoridade, né? Isso mesmo. Uma coisa como se fosse um fado, né? Às vezes a poesia dela tem uma canção, né? Parece um fado, poderia ser. Verdade. Eu acho então, que a mãe realmente é todo mundo fala do pai, mas claro que a mãe tem todo essa outra influência, né, junto com o pai. E a Casa do Sol é terra de Bedecilda, né? Ela não seria possível sem a Bedecilda. Terras de Bedecilda, até perder de vista. É que depois a Hilda fez o Parque Shangri-La, mas a fazenda pertenceu, diferente de que muita gente imagina, como o pai era Almeida Prado, riquíssimo, donos de cidades, todo mundo pensa que foi por causa do pai que ela teria tido essa eu achava isso no início também. Quando eu vi que ela frequentava a alta sociedade paulistana, que ela estava sempre nas colunas sociais e super bem vestida, né, pelo Denner, pelos estilistas da época, eu pensei que o dinheiro era pinha do pai. Depois, quando eu descobri que, na verdade, o pai não dava nada para ela e que a mãe dela, com a sagacidade, né, que essa personagem, ela é bem misteriosa, né, ela vem de Portugal, mas não se sabe muito de onde, nem quando, não se sabia direito a idade dela, né, ela tinha uma coisa meio de esconder a idade, não é? E ela foi juntando dinheiro a partir desses grandes amantes que ela teve, comprando terras. E terras, e terras, e terras. E ela falava para... Essa fazenda, ela ganhou de um namorado. Imagina.
Hoje é Coisa um bairro, linda. né? Outros tempos. Hoje Por você... investimento, não sabia investir a BDC. Pô, A Hilda contava que quando aqui estava muita folha, sem jardineiro, a Hilda dizia que a mãe ensinou ela a não valorizar isso, mas valorizar o fato de serem terra. São alqueires de terra, é isso que vale. Não faz mal se não tem jardineiro e o jardim está com mato crescido, não é isso que importa. Porque isso é a mãe passando a noção da propriedade e do valor da terra. Ela falava para Hilda, né? Uma coisa que eu estou começando a pensar para minha vida. Ela fala assim, nesse momento tão louco de pandemia e de sei lá o que vai acontecer com a economia, né? Eu estou pensando assim, eu lembro que a Bedecilda falou para a Hilda, ela falava, a terra nunca perde o valor, né? Tipo, acho que a Hilda cresceu com esse... Então, eu estou pensando assim, pô, daqui a pouco eu vou imitar a Hilda, vou comprar uma chácara. Comprar umas fazendas, ou melhor coisa. Tirar o dinheiro do banco. Escuta, Tainá, eu vou repassar algumas perguntas que estão aparecendo aqui, tem milhões de comentários. A Evelyn falando que conheceu a Hilda por sua causa. Enfim, legal. Vários comentários, vários corações, carinhas felizes, comentários muito positivos. E o Aloísio fez uma pergunta aqui. Parte da pergunta você já respondeu. Queria saber como foi essa aproximação da Tainá, da Hilda como personagem e quando ela começou a interpretá-la, etc. Isso você mais ou menos já foi contando, mas conta um pouco como que é esse processo de pensar a Hilda enquanto personagem e também todo esse cenário, né, da Casa do Sol, das pessoas. Imagina, a Olga é personagem, né? Olga total personagem. Então, foi aquela coisa que a ficção vai se misturando com a vida, né? Bem como a Hilda gostava mesmo. Porque, assim, eu tenho uma particularidade nessa pesquisa da personagem, que é como ela ainda não tem uma biografia pronta, não é que eu fui lá e li um livro e aí me apaixonei pela história, não. Eu fui a partir desse site, das coisas que eu ia conhecendo, das reportagens que eu ia lendo sobre a Hilda, até bem antes de ela de ser publicado aquele livro de entrevistas dela, que ali tem uma boa coletânea do que ela é, né, do que ela pensava, mas muito antes disso, quando eu cheguei em vocês, eu comecei essa pesquisa, e essa pesquisa já dura, sei lá, 10 anos, né? E ela é infinita, assim, eu tive algumas oportunidades aí na Casa do Sol de entrevistar, eu entrevistei a Violeta, tua tia, né, Dani? Olha, incrível. Você entrevistou o irmão da Hilda no Rio de Janeiro. O Rui, antes Você tem umas entrevistas maravilhosas. Eu fui entrevistando as pessoas, então eu botei minha jornalista também, que mora aqui um pouco para funcionar, né? Porque eu sou atriz e jornalista. Então, eu fui levantando essa vida da Hilda. Entrevistei o Gutenberg, que foi muito importante, assim, para a pesquisa. A Leusa, bom, entrevistei vocês milhões de vezes. Enfim, eu fui realmente... Não, mas todo mundo, entre todos, a Violeta e o irmão da Hilda, é incrível porque eles morreram. E o Dante, você chegou a entrevistar o Dante? Eu não cheguei a entrevistar o Dante. O Dante morreu também. Ele faleceu também, né? Pois é, eu queria ter entrevistado a Lígia também. Mas o Dante tem entrevistas com ele, poucas, mas tem. Agora, com o Rui, que é o irmão da Hilda, e com a Violeta, que é um detalhe da história muito significativo, a Violeta, irmã do José Luiz Moura Fuentes, e que foi, nessas situações absurdas, a ponte que levou o José Luiz Moura Fuentes para a Casa do Sol, né? Então, tudo isso começou dessa história. Então, são e a Violeta me deu uma cena para o você filme ótima. A Violeta me deu uma cena para o filme. Qual é a cena? A cena do... O Dante, o Zé, aquela coisa da espingarda, sabe? Eu contei para você já, não? Não me lembro. Mas sendo Dante faz sentido era aquele momento que a Hilda estava ainda casada com o Dante, aí o Zé chegou e não sei o que, aquela confusão toda. Eu sei qual que é, é ótimo. Enfim, a Hilda, né? Espírito livre. Ela casada com o Dante... Acho que já devia estar casada com ele, mais ou menos. Ela inaugurou a casa com o Dante. Sim. Aí, 2 anos depois,
ou menos, se apaixonou pelo Zé. Pelo Zé. Aí foi que o Dante queria matar o Zé. O Dante quis matar todos os amores da Hilda até o fim da vida. Assim. Porque ela separou e continuou morando com o ex-marido, né? Isso é muito maravilhoso também, não, gente. Quem separa e continua morando com o ex-marido? Não, ficou, é uma loucura. Isso chamava muita atenção, né? Não, e mas conta a história, que a história é muito boa. Enfim, aí ela já estava meio no fim já do casamento com o Dante, mas estava lá o Dante morando, e aí o Zé chegou, né? Aquele menino lindo, né? Que Olga conhece muito bem. Você deve ter conhecido ele um pouco depois disso, né, Olga? Enfim. Não, eu namorava o Zé antes dele e a Hilda se apaixonarem. Antes. Namorava antes, olha, essa cronologia não sabia. Só que um ano antes. Aí a minha história com o Zé já estava nos finalmente quando ele conheceu a Hilda. Não, e você já estava na Europa. Oi? Não, e você já estava na Europa nessa época. Não. Eu estava aqui. Eu descobri que o Zé estava namorando a Hilda, porque eu fui visitar ele na casa da mãe dele, e eu entrei no quarto dele e encontrei uma calcinha preta gigantesca. Aí eu falei, gente, essa calcinha não é minha, e o Zé não estava em casa. Eu contei essa história para a Hilda na noite do prêmio Bung. Gente, que ano era isso? 70? Não, era 70? Antes. 60. Anos 60, não, Brasil. Já era 70. 70. Não sei se era 71, mas já era os 70. Aí eu peguei um táxi e fui imediatamente para um lugar na Praça da República chamado Chamon, onde eu ia sempre com o Zé. Quem que eu vejo lá? Ele, a Hilda, outros amigos que depois ficaram jornalistas, todo mundo ali. Quer dizer, eu parei o táxi, abri a porta, vi todo mundo lá e constatei que os dois estavam saindo. E aí a nossa história acabou. Aí a gente foi fazer o nosso rompimento formal num outro bar. Muito bom, gente. Olha a vida, né? Como é louca. Quem diria? O Zé foi o homem das nossas vidas, minha e da Hilda. Foi ele que nos uniu. O Zé, maravilhoso. Que anos Daniel, incríveis. tá aí o resultado. Daniel Morafuentes, né? Daniel, a criança que cresceu na casa, a única criança, né? Da Casa do Sol. Ultrapassou o pânico que a Hilda tinha das crianças. Né? Das crianças, não é? Crianças, que também é uma invenção da sobrinha da Lígia, Márcia. Ah, é? Que a gente estava reunidos, conversando, aí a Hilda começou a contar de uma criança apavorante, que ela achava que aquela criança ia matar os passarinhos. Aí a Márcia falou, Hilda, a criança, para você não é criança, é criança. Aí pegou, né? Falou brincando e ficou. Agora a história da história. Conta a história. A gente fugiu da história. Tava Hilda ainda na Casa do Sol, casada com Dante, chega Zé, Morafuentes, quantos anos? 18 anos mais novo, né? Sei lá, que ela. E aí se apaixonam, e aí eles começam a ter um trelelê lá, que eles iam para a Casa da Lua, né? Porque isso é incrível. A Hilda tinha a Casa do Sol, que era no campo, a Casa da Lua, que era no litoral. E aí foram vivendo aquele romance louco, e o Dante em casa, e o Dante desconfiando e tal. Né? Um dia o Dante descobriu a coisa e chegou pro Zé e falou assim, sabe que eu vou ter que te matar, né? Meu Deus, que loucura. Aí o Zé, por quê? Porque eu sei que tu tá com a Hilda, não sei o quê, Daí ele falou assim, bom, então você vai ter que gastar 3 balas. Uma para me matar, depois para matar a Hilda, que não vive sem mim, depois para se matar, porque você não vive sem a Hilda. Muito bom, gente. Aí eles se abraçaram e ficaram felizes para sempre no final. Não, foram grandes amigos. O Dante toda a vida tentou matar o Zé, o resto da vida. É chamado trauma do nascimento. Quando ele acontece, você fica dependente desse momento. Isso aconteceu com o Dante. Querido Dante, eu sinto muita saudade do Dante. Assim, maravilhoso.
Mas foi uma época, né, Olga, uma época assim que a gente vendo de fora, ouvindo essas histórias assim, poxa, é muito sedutor pensar numa casa tão incrível, né, construída ao modelo de um monastério, com você, essa artista incrível, com o Zé, esse artista incrível, com a Hilda, com todos os intelectuais que frequentaram esse lugar, vestidos de bata, tomando vinho, discutindo a metafísica da vida e filosofia, tipo, para quem olha de fora, assim, para mim, eu preciso contar essa história, entendeu? Eu preciso fazer reacender isso de novo, assim, tipo, é muito tentador. E eu acho que hoje, com essa loucura do mundo, talvez muita gente esteja com essa ideia de ir para um lugar e se isolar e fazer uma residência artística, né? E vocês estão recebendo gente agora aí, né? Ainda não. Não? Ainda não. Agora a pandemia não. A gente teve que parar por causa da pandemia, mas eu tô louca para voltar a receber. Mas que se diga, a gente só vai receber a hora que for completamente seguro, né? Tiver vacina, né? Na prática talvez seja a vacina. A vacina está muito perto. Tomara. A vacina está chegando. Tomara. Agora, Tainá, tem um monte de gente aqui perguntando, além de gargalhando das histórias, tem um pessoal perguntando, e essa também é a minha pergunta, até porque eu não sei detalhes, vou ouvir os detalhes agora ao vivo. Como é que tá? Queria que você contasse um pouco da história do filme, assim, até aqui, né? As etapas e tal, que você já percorreu com ele um pouco, e também contasse em que ponto ele tá nessa absurda situação que o cinema brasileiro tá enfrentando, né? O filme que tá virando quase uma novela, né? Assim, o filme, a gente teve um argumento aprovado no fundo setorial, né, junto com a carteira da Biônica, que é a produtora que está produzindo o filme, mas assim, tá tudo parado. E a gente tem uma dificuldade porque a Hilda esse projeto é um projeto relativamente caro, porque tem época, né? Um filme de época, né? Pelo menos da forma que a gente pensou, a não ser que isso seja readaptado e a gente pense, sei lá, num recorte só a Casa do Sol, que daí vira uma locação só. Talvez seja uma coisa que, assim que as coisas retomarem, porque agora tá tudo parado por 2 motivos, pela pandemia e pelo governo, né? Antes da pandemia já tinha parado tudo. Imagino que quando a coisa começar a andar de novo, talvez seja mais eficaz a gente fazer alguma adaptação, não vai ser exatamente o recorte que eu tinha pensado. Para mim, me interessava muito essa ruptura dela, né? Esse lado socialite, a Patricinha, que na verdade é uma puta intelectual, fodona, e que pensa o tempo inteiro no sublime, no profano, e tem toda essa complexidade, né? E que à primeira vista, talvez, lá nas altas rodas que ela frequentava, poderia ser só uma mulher da época, né? Porque na época a mulher não pensava, né? Não tinha... Ninguém queria saber o que as mulheres pensavam, e ela pensava, e pensava bem, e pensava sem vergonha, sem nenhum pudor, assim. Então, eu me interessava muito por essa ruptura, depois que ela passa da Hilda Socialite para a Hilda Casa do Sol. Mas essa Hilda Socialite tinha que ser Paris, né? Tinha que ter algumas coisas. Tinha que ser socialite, né? Tem que ser socialite, né? Nos anos 50, então... Eu não sei se será possível. Vamos ver, assim. A gente vai ter que... Acho que a gente está num momento do audiovisual que está todo mundo repensando várias coisas, fazendo várias adaptações, né? Para esse momento. Mas eu acredito que vai sair. A Camila Amado, que minha mestra, assim, que conheceu a Hilda pessoalmente, há muitos anos atrás, quando eu contei do projeto para ela falou assim... Espera mais um pouquinho, você precisa ficar mais velha para fazer a Hilda, aí vai ficar bom. Aí eu tô contando com isso. Quanto mais velha, melhor vai ficar o projeto, entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí, que pipocaram várias perguntas aqui. A Camila perguntando da biografia Eu e Não Outra. Camila, esse livro, eu não sei se a Tainá e a minha mãe chegaram a ler esse livro. Eu li. Então, se quiserem comentar, comentem. Mas a biografia mesmo, porque esse livro é um trabalho super importante, super interessante e tal, mas ele não tem esse peso de biografia. Ele é algumas entrevistas, algum trabalho. Perfil, né?
é um perfil, né? É um perfil. Mais do que qualquer coisa. A biografia tem um peso de pesquisa e tal, está sendo feita agora pela Companhia das Letras, e quem está fazendo é a Ana Lima Cecílio. Vai sair, ela logo vai passar aqui pelo canal e vai contar esses detalhes, inclusive. Legal. Mas é isso, mas se vocês quiserem comentar. Quando sair o livro dela, vai ser até mais fácil para a gente visualizar um recorte mais acessível para o cinema brasileiro do momento. Acho que o importante é contar. É contar, sabe? Assim, claro que a gente quer contar bem, a gente quer fazer jus a essa grande personagem, mas eu acho que a essência da Hilda talvez não importe muito, sabe? Tipo, qual época que a gente vai contar. Se a gente precisar só fazer na Casa do Sol, tem que estar tudo aí, entendeu? Uhum. Nossa, isso é incrível fazer o filme inteiro na Casa do Sol. Vai ser... Já tô pensando na loucura que vão ser essas diárias de filmagem. Fica faltando a parte da juventude, né? Dos primeiros anos, que aí uma locação de uma casa no Pacaembu. A Hilda morava no Pacaembu. No Pacaembu. Ó, vamos ver, vamos... É só mais uma locação também. Eu queria fazer a coisa, queria contar a história com todo o glamour que ela merecia nessa parte, né? Tipo, eu acho que você combina demais com exatamente esse teu projeto original. Até porque tem uma coisa que a gente... E depois... Tem uma coisa que eu lembro muito, a gente conversou uma vez na Figueira, tá? Não sei se você vai lembrar. Faz muito tempo isso, mas na época em que a gente descobriu uma foto específica do nosso acervo, bem no comecinho do trabalho do acervo, isso deve ter sido 2014, 15, por aí. Porque a gente não conhecia antes disso essa foto, né? E que é uma foto que a Hilda tá sentada na mesa da Figueira com o Mário Schemberg e no fundo a casa está sendo ainda construída. Então é o processo da Hilda, né? Aquilo lá é o meio, né? É o entre o antes e o entre o depois, né? E aí você percebeu uma coisa, e a gente ficou conversando sobre isso, a questão do figurino, né? Essa passagem de figurino. Nessa foto, a Hilda tá fazendeira chique, né? Ela tá com uma bota de couro, aquelas botonas de fazendeira, um chapéu, ainda tá chiquérrima, mas já não é chiquérrima da grande cidade, é chiquérrima modelo fazendeira, né? Ela ia mudando, ela ia assumindo uma persona, né? Acho que ela gostava muito dessa... Eu acho que toda pessoa que é muito apaixonada por ficção, ela acaba ficcionalizando um pouco a vida, de uma certa forma, né? Ela acaba construindo também, para a própria vida, um elan, né? E a Hilda tinha muito isso, assim, né? Eu acho que ela... Realmente, a mudança de figurino dela é visível, né? Nos processos dela. Ela tinha um senso estético, né? Também. Do Denner para túnica. Vamos botar fé que o negócio vai sair do jeito que tem que sair, porque eu acho que eu também acho que precisa ter esse processo. Para mim, o que me interessa é justamente esse processo. Foi o que levou essa mulher a priorizar a obra, né? Eu acho tão bonito isso quando ela... Você pode fazer um roteiro que pegue exatamente um recorte, um trecho, né? Entre entre um universo e outro, porque são bem diferentes os universos, né? O universo da Hilda Marlon Brando, que ela perseguiu Marlon Brando em Paris, e o universo da Hilda que recebia o Zé Celso para ensaiar na Casa do Sol, né? Sim, mas sendo que é a mesma Hilda. Você falou da essência, a essência é essencial, por isso que chama essência. O que faz a Hilda ser a Hilda é algo interno, né? Algo essencial que permeia a vida inteira dela, até quando ela estava com 70 anos, sempre. Ela manteve uma coisa que era muito ela. Uma inquietude em relação à existência, né? Inquietude em relação à morte. Brilho, né? Ela tinha uma luz, a Hilda, uma percepção, uma coisa... interessante a figura. Eu acho que, assim, eu gosto muito de literatura, mas eu nunca... Sei lá, eu tenho pirações existenciais desde criança. Eu acho que eu nunca encontrei tanto reverb numa obra literária quanto da Hilda. E por isso que eu sou tão apaixonada com todas essas questões, sabe? Tipo, o que há entre o céu e a terra.
Eu acho que ela deu muito conta disso com a poesia dela, assim, né? Tipo, ela foi muito fundo. Eu acho que a obra dela é muito vertiginosa, caleidoscópica. Você vai mergulhando, você vai indo assim, né? É quase metafísica mesmo, né? Não tem espaço e tempo. Você vai entrando naquele fluxo do inconsciente dela e vai te levando para lugares muito profundos, né? Muito não desse mundo aqui, assim. E ao mesmo tempo é muito legal ver o quanto ela vivia esse mundo também plenamente. Isso me interessa muito. E esse mundo é um mundo onde nos identificamos por causa da latência da humanidade, como ela coloca as coisas que são comuns a nós todos. Então, isso faz a gente se identificar e querer ler mais, e às vezes parar, porque não tem aquela literatura que você está lendo, você tem que parar um pouco, porque é muito perigosa. Então, é esse grau, né, de identificação que eu acho que cada vez mais as pessoas vão conhecer lendo a Hilda. E é exatamente nesse momento, eu acho, é que a gente, não dizem isso quando a gente lê, a gente inclui um outro mundo, a gente fica maior. Então, nessa identificação é que eu acho que a gente cresce, porque meio que você fica seguro, tem mais alguém que se identifica com você, você vai vendo lá a tua humanidade, né? E com isso a tua humanidade vai aumentando. Total. Então, maravilhosa, Hilda. Deixa eu repassar aqui algumas perguntas para a gente não perder. A gente está tendo uma super sequência de perguntas. Vou fazer um pouco fora de ordem, mas vou fazer todas, tá? Peraí, cadê? A Xana Emanuele pergunta: Tainá, você já pensou em adaptar o roteiro do filme para o teatro? Ou a sua ideia é só fazer cinema? Você acabou de fazer teatro, inclusive, né? Sim, já pensei. Inclusive, quando eu fui fazer a oficina de um grande mestre do teatro mundial, que é o Corazza, Juan Corazza, lá na Espanha, eu contei para ele do projeto da Hilda, do filme. E ele foi uma das pessoas que falou: por que você não começa no teatro? Já que o cinema tem toda essa dificuldade, né? O cinema depende de muita gente, depende de dinheiro, depende de muita coisa, assim, que às vezes o teatro você consegue fazer de uma forma mais independente. E aí, acho que o primeiro experimento foi aquela performance lá na Flip. Maravilhoso. Né? Foi uma coisa de improviso, mas foi inesquecível, exatamente. Acho que foi um exercício de presença mais do que eu dar um texto ou qualquer coisa, né? E foi para mim já uma experiência legal, assim. Eu não descarto de jeito nenhum, e principalmente por causa dessas dificuldades, né, hoje do cinema. Agora a gente tem que esperar esse mundo pandemia passar, espero que passe logo. E sim, é uma coisa que com certeza, dando conta das demandas que eu tenho que ficaram penduradas dos meus trabalhos na televisão, no streaming agora, que eu tenho 3 séries aí penduradas, com certeza é uma coisa que eu gostaria de de repente, levantar. Porque uma coisa não interfere na outra. Eu posso fazer uma peça, um monólogo, que seja, e depois fazer o filme. Não tem problema. É claro. Deixa eu passar aqui as outras perguntas. Espera aí. Deixa eu me colocar. Essa Tainá Teatro. Aqui, a Nátia. O filme é biográfico com elementos de ficção ou vai ser o mais fiel possível à biografia? O que você pensa disso, Tainá? Olha, eu acho que é impossível falar da Hilda sem falar de ficção, sem ir um pouquinho para esse delírio, né? Vamos chamar de delírio. Eu adorei a palavra. Delírio é uma palavra linda, aliás, né? Delírio. É impossível falar de Hilda sem um pouco pro delírio, né? Senão a gente não pode fazer uma coisa careta, né? Então a minha intenção é contar a vida dela, mas nessa onda dela. Vamos ver como ele vai ficar, né? Não sei, assim, ele tá ainda como projeto, tinha muitos escapes poéticos, né? E eu juntei bastante, assim, a ficção com a realidade, mas eu não sei como é que a gente vai fazer agora. E quem tá com você nesse projeto? A Bianca Vilar, que é a produtora, né? O Fernando Fraia, que é sócio dela. E aí tivemos alguns nomes já para direção, mas acho que eu não vou falar, porque já foram nomes que voltaram, entendeu?
Acho que o projeto precisa andar mais, assim, um roteiro para a gente definir direito quem vai ser o diretor. O Marco Brandt está perguntando se o filme foi pronto. Não, Marco, a gente está exatamente batendo papo sobre algo em processo nesse Brasil que está inteiro em processo, né? Sabe que depois que eu descobri que a Ana Mui-Laerte demorou 19 anos para fazer Que Horas Ela Volta, eu fiquei um pouco mais aliviada, né? Ficou bom. É normal. Essas coisas demoram, mas depois que ficam prontas são eternas, né? Exato, tem que ficar bom, né? Tem que ser num momento que dê para fazer. Não é a produção, é realmente, sabe, esse negócio da produtividade e tal, pode demorar, mas... E a gente passou por um momento, antes dessa loucura do cinema brasileiro, muito louco, que, assim, muitas vezes as pessoas se apaixonavam pelo projeto, gostam da Hilda, mas falavam assim, a gente não está procurando um filme cabeça. E pronto. Entendeu? Não pode ser filme cabeça, tem que ser um filme, sei lá o que é filme cabeça também, né? Que existe filme não cabeça, para mim não me interessa um filme que não use a cabeça. Não, sem contar que esse tipo de, vamos dizer, esse tipo de você falar cabeça, não cabeça, isso é uma coisa muito antiga, né? Antiga, também acho. Cabeça. Então, o filme é tudo, é cabeça, é coração, é charme, é uma coisa, não, uma pessoa não é uma cabeça. Acham a Hilda cabeça, acho que a Hilda sempre sofreu desse estigma de ser cabeça, né? A própria literatura dela, é maravilhosa, mas é muito cabeça. As pessoas têm medo, antes de abrir o livro, elas ficam com medo, né? Eu acho que uma das coisas legais que a gente está querendo fazer na Curadoria Ilst, e que foi sempre o trabalho do Instituto, mas agora na Curadoria Ilst isso é tipo meta número 0 da gente, é exatamente diminuir essas distâncias, assim, sabe? Falar para as pessoas, não precisa ter medo, é só abrir o livro, tá escrito em português, dá para ler. Entregar. E é isso, é só começar a ler. Aí tem vários. Teve alguém que me perguntou aqui, agora não vou conseguir voltar, não vou achar. Vou falhar no nome, mas vou fazer a pergunta. Que é quais os livros que a gente mais gosta, perguntando para nós três, e que livro sugere para começar a ler a Hilda. Eu vou abrir essa rodada, eu acho assim, bom, eu realmente não sei qual que eu mais gosto, vai por épocas, assim, às vezes é As Aves da Noite, que é uma das peças da Hilda, muitas vezes é o Axel Rod. Eu não tinha lido ainda Aves da Noite. As Aves da Noite é incrível. Muitas vezes é o Tu Não Te Moves de Ti, óbvio, a Obscena Senhora D, mas às vezes vai para poesia, daí tem vários lá dentro, do Desejo a uma Vice, sei lá. Se você tá apaixonado e não tá rolando a relação, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão é de lacerar o coração. É de você chorar. Eu acho que para entrar pela poesia é o melhor livro, né? O Júbilo, Memória, né? Porque... E é muito louco como brincava aquele livro de entrevistas, Fico Besta Quando Me Entendem, é um apanhado de entrevistas da vida inteira que mostra a pessoa, né? Porque são entrevistas. Então você vê a personalidade também. É um livro bom para começar. Mas acho que da literatura dela... Tem um livro que é até pouco falado, mas que eu amo, que é o Estar Sendo Tecido, que é pequenininho. Mas amo. É o último livro dela. Amo. Acho que é o livro que eu mais amo da Hilda. Eu diria que esse e Obscena Senhora D, assim, acho que são os meus favoritos. Mas eu amo a trilogia erótica, eu amo as crônicas, eu adoro as crônicas da Hilda, até li, né? Maravilhosa. As crônicas também são muito palatáveis, engraçadíssimas. Eu peguei agora, depende da época. Agora eu peguei o Da Morte Odes Mínimas, eu achei que tinha... Acho que tinha a ver com o momento. Pensar o que a Hilda estava passando sobre a morte. Nossa, a Paula, ela fez umas... A Paula é a Paula Santiago, que faz as Pílulas Poéticas, atriz também, que faz as Pílulas Poéticas aqui na Curadoria Ilst. E ela pegou o Da Morte Odes Mínimas, que são haikais, né? São mini poemas, né? E ela foi fazendo leituras, é impressionante, né? Como... Tá tudo ali, né? É incrível mesmo. Fazia tempo que eu não pegava o Da Morte Odes Mínimas com esse olhar. De ler com calma, respirar e tal, né? E aí,
no processo de gravação a gente foi fazendo. E é impressionante mesmo, né? Impressionante. É um livro É um bom livro para incrível. esse momento. Outro livro também é o Eu Sou a Monstra, que é o infantil da Hilda, que virou essa camiseta. Eu preciso falar da camiseta. Falei no começo, faz parte do nosso jabá particular. O Instituto fez uma parceria com a Gingas, que é uma empresa de camisetas, e tem várias camisetas e tal, super legais e tal. Essa é uma delas, que é em cima do Eu Sou a Monstra, que é o poema infantil da Hilda, né? Eu não li esse, acredito. Como não? Você não tem o Eu Sou a Monstra? É aquele pequenininho. Eu Sou a Monstra. Não? Que absurdo. O poema que a Hilda fez pra mim. Eu não te dei? A gente lançou ele na Flip. Talvez eu já tenha lido, mas eu não tenho. Acho muito difícil não ter te... Não, eu te dou. Foi tudo bem. lançado. Eu li, Daniel. Eu já li, mas eu não tenho ele publicado. Porque a gente lançou junto, inclusive, na Flip. A gente lançou ele, uma edição da Quelônio, na Flip. É porque tinha tanta coisa da Hilda na Flip, essa eu pisquei, então. Não, Flip, pra gente que tava trabalhando na casa, a Flip foi um caos, né? Uma loucura. Pro público foi incrível, mas pra gente foi uma loucura. Sim. Eu acho que eu já li, sim. Bom, eu acho que a gente está caminhando para o final da entrevista. Tem vários comentários aqui, estou super contente com a participação das pessoas. Estão falando... Eu divulguei no meu Twitter. Boa. Deve ter gente do Twitter aí. Vocês conversam com a Hilda? Aposto que sim. Como é essa conversa? É uma pergunta mediúnica. Tainá, você conversa com a Hilda? Algumas vezes já conversei, principalmente na Figueira. Eu converso muito com a Hilda. A Hilda que passou a vida nessa casa aqui. E tudo, boa parte da vida. Eu converso toda hora com a Hilda. Se quiser mandar um recado a alguém, eu posso mandar. A gente tinha que ligar o rádio para ver se ela falava com a gente, né? Interessante ela conversar com a gente. Ela já tinha todo o canal lá para falar. Claro. Ela faria o contrário. Eu converso mentalmente, assim, e acho que um dos maiores arrependimentos é que quando eu mandei esse e-mail para o Zé, eu queria dizer que eu queria ir na Casa do Sol, conhecer a Hilda. Só que a Hilda era bem velhinha. Hã? Você não acabou que não veio, né? Não, eu não escrevi, eu fiquei com vergonha. Eu pensei assim, eu quase escrevi. Eu falei pro Daniel, que era meu namorado da época, eu falei assim, Daniel, vamos lá na Casa do Sol e tal. E aí eu fiquei pensando assim, pô, mas ela tá velhinha. Sei lá, se eu chegar lá e ela não gostar dessa visita louca, da fã louca, eu não quero quebrar isso, sabe? Eu sou tão fã que eu quero continuar sendo fã. Vai cancelar, que ela me manda embora. Mas não, né? Ela super recebia as pessoas. Super, com a maior alegria. Devia ter ido. Recebia todo mundo. Que ano que foi isso? Mais ou menos. 2002, pode ser? 2001, 2002. Porque ela morreu em 2004, né? Eu tava na Tailândia. Olha que louco. Tava morando em Bangkok. Eu me lembro de falar no orelhão com meu namorado no Brasil. E ele falar, a Hilda morreu. E eu comecei a chorar no telefone, na Tailândia. Pra mim foi assim, parecia que tinha uma pessoa da minha família tinha morrido, assim. Foi bem louco. Incrível, 2004. A gente tem que ter umas sessões mediúnicas para falar com ela, né? Ver o que ela tá pensando. A gente podia, quando passar essa pandemia, vamos fazer uma sessão mediúnica na Casa do Sol. Um jogo do copo, ver se ela vem, falar alguma coisa. Não, é o mínimo, né? Ela tinha que aparecer, né? Pô, não podia agora responder. Ela tinha que, porque ela falou com tanta gente, ela falou com grandes poetas, inclusive, né? Foi. Então, agora, se a gente sentar aqui e colocar a mesa e tal, eu tenho certeza que ela vem, o Zé também, absoluta. A gente chamar, eles nem vão ficar demorando, vão aparecer logo. Na hora. Na hora. Gente, a gente precisa encerrar, a gente já está quase completando 1 hora, a gente tinha combinado 30 minutos, né? Então a gente já dobrou. Queria agradecer enormemente a Tainá, a minha mãe, a Olga. Eu não posso falar minha mãe aqui no canal, é errado. A Olga. De família. Né?
E é isso. Queria passar a bola para vocês se despedirem, Tainá, Olga. Ai, gente, obrigada. Não cheguei. Eu só tô no Zoom, né? Não tô vendo quem tá comentando e tal, mas obrigada pela audiência, pelas perguntas. Que bom que vocês se interessam por Hilda. Leiam Hilda Hilst. Tem até aquela pichação nos muros, né? Maravilhosa. Leiam Hilda. Pois é, leiam Hilda. Leiam Hilda. Ela. Um dia a gente chega lá, mas ela já chegou bem antes da gente. Essa é a minha recado. É isso mesmo. Ela já chegou, a Hilda. Enfim, muita saudade que dá a gente ficar falando, né, sobre Hilda, Zé, Dante, aquele tempo incrível com essas figuras impressionantes e tão inacreditável que o tempo passe e as pessoas morram e a casa fique, né? Tudo muito estranho. Sim. Mas, por enquanto que eu ainda estou aqui para contar a história, eu agradeço todo mundo que nos ouve, todo mundo que se interessa, porque é uma forma da gente se manter vivo, né? Se manter em contato e tal. E eu, de minha parte, agradeço muito esse contato. Obrigada pelo convite, Dani, Olguinha. Vocês moram no meu coração. Não vejo a hora de passar essa pandemia para ir aí visitar e tomar um vinho na Figueira, conversando com vocês. Ah, delícia que vai ser. Sempre me receberam tão bem. Eu tenho só gratidão para vocês, de verdade. Eu também. Só gratidão e muito amor. Muito amor. Gente, então, com esse enorme carinho no final, queria agradecer as pessoas, os milhões de corações que estão sendo mandados agora. A Manuela, a live foi linda. A Newton mandando um beijo para todo mundo. A Luísio dizendo que foi lindo, grande abraço. Gilmara mandando mais corações. Enfim, é isso. Muito obrigado a todos. Inscrevam-se na Curadoria Hilst, curtam, compartilhem esse vídeo. E é isso. Até a próxima. Obrigada, gente. Beijos, obrigada também.